Está gravando, né? Opa. Deu certo. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eliane, Lucélia, Dona Clara. Boa noite. Boa noite. Oi, Dona Clara, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Fica com Deus. Tá falhando a imagem minha ou a impressão minha? Tá falhando. Tá falhando Tá, um pouquinho. né? O que será, hein? Se eu vou sair, Carlos, e volto, tá? Tá bom. Vamos ver se melhora agora. Estou trocando a posição aqui da mesa. Pode ser por causa do roteador. Pode ser. Ó, vocês viram que parou? É do roteador. Eu tenho que ficar o mais próximo dele possível. Ah, tá. Pode ser, sim. Que foi decidido no Livro dos Espíritos. Não foi decidido nada, nós vamos ter que decidir agora, né? Ninguém respondeu. Primeiro, quem começa é a Lucélia, é isso? Isso. Depois a Marli. Aí no Livro dos Espíritos, como ninguém respondeu, eu posso fazer, sem problemas. Eu posso fazer a vibração, a gente pode permutar. Tá bom, ok. Aí então, depois do Livro dos Espíritos, vem as vibrações com você. E aí Sim. a Conceição faz a lista e a Eliane encerra. Tá. Perfeito. Vamos começar, já deu 18. E hoje está gravando, tá? Tá. Nós conseguimos. O Marcelo mandou o link dele para mim, eu consegui. Que bom. Vamos, então, acalmando nosso coração, nossa mente, e vamos agradecendo por estarmos aqui mais essa quarta-feira, agradecendo pelo Natal com a família, e vamos nos ligando a Deus, a Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, ligando aos mentores aqui presentes. Que nós possamos ter um bom estudo e assimilar tudo o que aprendemos e praticar, que é o principal. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E vamos mais a um capítulo, né? 11. Amai o próximo como a si mesmo. Hoje, no item 11, a gente vai falar sobre o egoísmo, né? Que é ditado por Emmanuel, Paris, 1861. E aqui no 11 ele fala: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir a hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por consequente, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Nesse trecho de Emmanuel, a gente percebe que ele coloca, né, para nós espíritas, mesmo que iniciantes, como eu sou, alguns de nós somos iniciantes, a tarefa de ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Não só o mundo dos homens, mas o mundo mineral, vegetal, enfim, o respeito com todas as coisas que estão na morada do Pai, né? E ele fala também que o egoísmo é a chaga da humanidade, que o egoísmo destrói a felicidade do homem. E o que a gente pode entender por egoísmo? Egoísmo vem do ego, né? Aquele ego inflamado, né? Então, o egoísta é aquela pessoa que são pessoas que não compartilham, né? Que se coloca no comando de tudo, que não sabe compartilhar, né? E a gente precisa buscar em nossos reflexos, é um conselho dado pelo Espírito, que nós conseguimos olhar no nosso reflexo, olhar no espelho e ver a nossa face, né? E ver e corrigir em nós mesmos. E uma coisa que foi bem bacana que eu percebi aqui foi que na aula passada o Carlos falou da lei do amor, né? Agora ele fala sobre o egoísmo. E depois ele vai falar sobre fé e caridade. Então ele coloca para a gente o amor, o egoísmo e a fé e a caridade. Então, e quando ele fala para ter coragem de mudança, é muito difícil, porque uma família, dentro dos nossos lares, é difícil a gente colocar aquilo em prática, aquilo que a gente aprende aqui. É muito difícil, não é fácil. Porque, por exemplo, minha família, da minha mãe, né, composta de 9 filhos, né? Então, os que chegavam primeiro se alimentavam, os últimos que chegavam no trabalho já não tinha, né, o alimento. E como falar para essa família que não tinha conhecimento, né, que eu só vim ter agora há pouco tempo,
para essa família que isso era um egoísmo. Deixar o seu próprio irmão dormir com fome. Então, a gente precisa ter esse olhar. Hoje, vendo essa parte do egoísmo, eu consegui ver minha família inteira, assim, com outro olhar, né? Ver o quanto eu também já errei com isso. Quantas vezes eu coloquei meu ego acima do amor. Então, a gente precisa fazer essa correção dentro da gente mesmo. Porque aqui ele fala, Jesus vos deu exemplo da caridade, e Pôncio Pilato do egoísmo. Quer dizer, Jesus nos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, que me importa? Ele disse aos judeus, este homem é justo, por que querem crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzem ao suplício. Quantas vezes a gente já não lavou as mãos, não é? Quantas vezes a gente não disse, esse problema não é meu, é do meu próximo. E a gente também não fez nada. Será que não cabe a todos nós aqui uma reflexão sobre isso? E continua, Emanuel. Oi? Alguém quer fazer alguma colocação? Não. Certinho. Então, a esse antagonismo da caridade, do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. E vós, apóstolos, né, novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças, que lhe entram à marcha, extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Veja bem, ele dá a nós, olha como o Espiritismo, ao longo sua marcha histórica, né, da ajuda humana, da sua evolução, porque nós evoluímos, né, pouco, mas evoluímos. Então, a ponto da espiritualidade nos dar essa responsabilidade de ajudar no progresso. E como a gente vai começar isso? É a pergunta que a gente sempre faz. É dentro da nossa casa. E é uma tarefa bem difícil, porque cada pessoa tem uma maneira de pensar. O meu modo de pensar não é o da minha filha, não é do meu esposo, não é do meu genro, né? Então, assim, é difícil a gente colocar até dentro da família essa paciência, explicar tudo isso. Imaginemos ajudar as forças a mudar o mundo, mas a gente precisa tentar. Se a gente não puder mudar o mundo, que a gente mude, pelo menos, o que está em nossa volta. O cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os animais, tudo isso faz parte do planeta e é criação de Deus. Então, o egoísmo não combina com a caridade. Se a gente pode ser caridoso, mas se a gente manter dentro da gente esse ego, esse egoísmo, não vai resolver, porque precisamos nos modificar primeiro, amar a si e ao próximo. E quando a gente fala assim, eu perguntei hoje, qual a diferença entre o eu e o ego? O eu é quando, e meu psicólogo me falou, o eu é quando você senta com os amigos e compartilha tudo.
É quando você olha para si e se dá valor, mas olha para os seus defeitos. Mas quando você fala de ego, você só fala eu fiz, eu que isso aqui só é para plateia, é para a sociedade ver. Não é para o seu eu ver, é para a plateia. Então, a gente precisa eliminar a plateia que existe dentro da gente e acender mais a luz da caridade. Vejamos aqui no capítulo 12, ele fala assim, ó, Pascoal, né, Sens, 1862. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçais em vos de desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que dirigisse a ele. Quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. E não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Pois, quando o tomares como modelo em todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Aqui, Pascoal, o Espírito de Pascoal, nos alerta, né, nos fala que Cristo atendeu a todos. Quem não lembra de Maria de Magdala, né, Maria Madalena, na minha opinião, uma das primeiras discípulos de Cristo, né, como Cristo a encontrou, como que ele a recebeu, enquanto todos a repeliam, ele abraçou a causa, ele abraçou o problema dela, ele a tratou como humano, né? Quando ele está em sacrifício, e alguém fala, e o ladrão diz para ele, Senhor, tu não fizeste nada, ele fala, ainda hoje estarás comigo no reino de meu Pai. Quer dizer, Jesus não fez distinção. Por que nós fazemos? Porque nós somos imperfeitos ainda. Mas Jesus nos deixou a lição de casa. É hora da gente começar a pensar na prática. É que aqui sempre nós falamos, né? Carlos fala bastante isso, Marcelo, colocar em prática é a maior dificuldade. Então, a gente precisa se esforçar para desembaraçar, sair dessa couraça mesmo que a gente colocou no nosso coração e abraçar. E olha, caridade e egoísmo não combinam, então dá para a gente fazer sim, aos poucos, como diz o Carlos, aos poucos. Hoje eu fui egoísta, amanhã eu vou à noite, né, no capítulo de Santo Agostinho, né, Carlos? Qual o número? 919. 919, que Santo Agostinho fala, para a hora que a gente dormir, refletir sobre o que a gente fez de certo e de errado. Eu tenho feito isso, viu? E, sinceramente, acabei descobrindo que eu tenho um ego forte. Então, a gente precisa tratar disso. E eu já, hoje, em terapia, já conversei com o Chico Arcúrio, de me ajudar a fazer essa travessia, porque eu não quero isso para mim. Então, acho que isso é o primeiro passo meu, né? É identificar o meu problema e tentar saná-lo, porque não adianta pegar a caixinha, sair coletando doação. Se dentro de mim existe qualquer coisa que está muito errado, né?
Então, aqui ele fala assim, começar a dar exemplo por vós mesmo, foi o que eu fiz, né? Sede caridoso para com todos, indistintamente, esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Isso aqui eu achei muito importante. Sabe quando a gente quer fazer justiça com a própria mão? A gente fala assim, alguém faz alguma coisa de ruim para nós, a gente fala assim, ainda bem que existe a lei do retorno. Quantos de nós já não disse isso? Querendo nós fazermos a justiça, né? E por que a gente não deixa por incumbência de Deus? Já que a gente é tão pequeno, tão imperfeito, tanto quanto o nosso próximo. Mas eu tenho certeza que alguém de nós já disse isso, porque eu já disse. E será? Ainda bem que tem a lei do retorno. Oi, Carlos. O que nos aconteceu não foi a lei do retorno? Então... A gente não sabe, não é? Mas... O que nos aconteceu já é o retorno. Justamente porque a gente pediu o retorno para o outro. Exatamente, você pediu do outro, mas será que não é o teu que está chegando? Verdade. Está vendo? Enquanto a gente está tão preocupado com o outro, a nossa carga chega, né? Chega. Nós vamos ter que resgatar tudo que a gente fez. No livro do Céu e Inferno, Kardec fala que nós precisamos, primeiro de tudo, nos arrepender. Então, é arrepender dos erros que a gente cometeu. É expiar aquilo que nós erramos. E reparar. Olha que situação. Eu tenho que me arrepender, expiar o erro que eu cometi e reparar. O que não significa, se não virar olho por dente, que você matou, vai morrer. Não é isso. Mas você tem que reparar. De repente, você não vai morrer. Você vai viver para ver o sucesso dele. Você vai ajudá-lo a montar um local de trabalho para criança que precisa ser socorrida. Uma creche, um orfanato. Isso é reparar. Se você trabalha com afinco, com vontade, você deixou pessoas desamparadas e agora está amparando outros. Então, a reparação tem que haver. Se é nessa vida, se é em outra, se vai demorar 3, 4, não importa. Nós vamos ter que reparar um dia. Para que tanto ego? Se eu vou ter que reparar. Se para eu chegar lá, eu preciso disso. Só que nós também, Marlene, ainda estamos nesse estágio. Então, por isso que a gente tem esse sofrimento ainda. Porque a gente ainda está nesse estágio. É levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair. Senão a gente não levantar, está só na queda, é problema. Eu também tenho que comemorar as vezes que eu levantei. É importante. Sim, sim. É por isso que eu lembro quando você citou Santo Agostinho, né? Porque ele fala, você mesmo mencionou, também tive a oportunidade de ler, que ele fala para a gente não olhar somente os nossos defeitos, né? Mas também ver o nosso crescimento, ver as nossas qualidades, né? Mas hoje eu precisei fazer uma reflexão, sim, do que sou, porque eu quero melhorar, eu tenho pressa. Não sei porquê, mas eu estou com pressa, gente. Bom, vamos terminando aqui. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade, digamos mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para mais sagaz, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições.
onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Olha, o que eu vinha falando da família. Hoje a gente vê as guerras, né? Quais são os motivos das guerras? Se não, porque a gente deve entender que o egoísmo, dito aqui pela espiritualidade, o egoísmo é filho do orgulho, né? Por que que as pessoas guerreiam? Porque numa família o outro come e larga o outro sem, né? Por quê? Porque não se respeitam, né? Então, assim, ao meu ver, se eu estiver errado, eu gostaria muito que o Carlos fizesse essa correção, por gentileza, mas eu acho que tudo é o amor. Se a gente amar, porque eu fiquei prestando bem atenção na lei do amor. Se a gente amar, a gente consegue eliminar um monte de problemas. Mas só o amor, eliminando os problemas, temos que eliminar o orgulho, o egoísmo, que são imperfeições ruins para a humanidade e para nós, principalmente para nós mesmos. Mas com isso tudo, o respeito é importante. Dentro da família, né? Dentro das pessoas que a gente convive, o respeito é importante. Porque às vezes a gente não é simpatizante de uma certa pessoa, mas a gente pode respeitá-la, né? Como criatura de Deus, né? Então eu falo assim às vezes, mas eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não preciso ir com a cara dela, eu preciso respeitá-la, eu preciso entender que ela também é criação divina. E a partir daí, eu acho que eu começo a melhorar o meu egoísmo. E essa incumbência não é só minha, é de todos nós. Oi? Somos todos filhos de Deus. Sim. E se a gente pode não ir com a cara nessa encarnação, né, Carlos? Mas quem sabe na próxima? Devagarinho, né? Devagarinho. Então tá. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa para me encerrar? Certinho. Tá tudo bem? Então tá. Então, eu agradeço a espiritualidade presente, agradeço também aqueles que nos seguem, né, os internautas, e agradeço ao grupo, ao Francisco de Assis, por me dar essa chance de melhorar mais um pouquinho. Obrigada, viu? Gratidão. Muito bem. Então, vamos, hoje, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Hoje nós vamos concluir este item, esse capítulo 7. Questão 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é, para eles, fonte de uma suprema felicidade. Como nós falamos em outros momentos, enquanto a gente está encarnado, a alma aqui, a gente precisa conversar, a gente precisa se ver. Agora, o espírito, do outro lado, não. Então, ali ele não engana mesmo, porque se ele pensar, o outro já capta o pensamento dele. Tá pensando. Lembram no nosso lar, quando o Luiz pensava algo que não estava compatível, e o Lízia falava para ele, o que você está falando? Não, nada, não, já ouviu, já pegou. Então, nós, aqui encarnados, não, a gente precisa lá fala, está escrita. Agora, desencarnado não, porque essa afeição não muda. A afeição já estava com ele, já não tem mais como ele mudar. Só se for encarnado, porque aí a gente uma hora gosta, mas não gosta, né? Por que não gosta e não gosta? Porque às vezes foi contra aquilo que a gente queria. Não está no mesmo barco, então a gente já não gosta. 297.
A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida. Se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Mais ou menos, a gente pode pensar aqui assim, há um casamento por interesse, seja físico, seja financeiro. Esse casamento pode durar até o fim aqui na Terra. Mas ele continua no mundo espiritual? Não, porque o interesse era puramente material, dinheiro, físico. Acabou, não tem mais. E aí pode entrar um negócio muito mais complicado ainda. Imagina se um deles levava a sério a relação e se doou, e deu amor, e se dedicou. O que vai acontecer na espiritualidade? Vai virar um obsessor de quem está aqui. Porque vai perceber depois que desencarna que a relação foi cheia de inverdades. Não foi uma relação verdadeira. Era só um interesse material ou só físico. E aí vira um obsessor. Porque falou, não, espera aí. Você me usou todo esse tempo. Ficamos 20 anos juntos, 30 anos juntos e você só me usou. E aí ele vai querer cobrar. Então a gente precisa tomar alguns cuidados nas nossas relações para que a gente não entre nessa. Certinho? Certinho. 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, ou seja, de acordo com a perfeição que adquiram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Então, a gente já ouviu desde criança, eu ouvia, você vai encontrar a metade da sua laranja, a tampa do canecão da panela. Na verdade, são todas as metáforas que a gente ouviu quando criança, quando jovem, mas se você for analisar, quando a gente fala de espírito, ou tem simpatia ou tem antipatia. Então, se for simpatia, nós levamos os laços para sempre. Então, lá no plano espiritual, continua. Agora, se for antipatia, também levamos. Porque aí começa a discussão, a briga para querer resolver. Então, como que a gente faz isso? Como a Marli falou, no Evangelho. Eu tenho que eliminar orgulho, egoísmo, vaidade, eu tenho que dedicar mais amor. Amor aqui é muito interessante. Eu gosto muito daquele vídeo que eu botei no nosso grupo do Caldini. Por quê? Ele fala do amor de uma forma bem ampla. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Amor é uma decisão que a gente toma de querer amar alguém ou não. Não é só um sentimento. É uma decisão que eu tomo. Eu quero amar. Eu vou te amar. O Rossandro, ele, um vídeo que eu vi dele algum tempo atrás, ele fala que aos 16, 17 anos ele discutiu com a mãe dele. Porque o avô tinha dado um abadá para ele para o carnaval, a mãe dele falou, não, você não vai, você não tem 18 anos, você mora na minha casa, quem manda sou eu na minha casa, você não vai. E ele falou assim, você pensa que eu vou te amar algum dia? Ela falou, não sei, isso pouco me importa. Eu decidi que vou te amar e vou te amar. Naquele momento eu não entendi nada. Mas hoje eu entendi o que ela quis me dizer. Que ela tinha decidido que ela ia me amar e ia me proteger de tudo aquilo que ela pudesse me proteger. Depois eu fui entender o que era. Quer dizer, o avô dele, o pai dela, tinha dado um abadá para ele para a festa, mas ela não deixou. E isso, você imaginou para uma criança de 16 anos, como não gera uma raiva? Porque ele quer ir e não deixa? Então,
essa decisão de amar, ela é nossa. Só que nós não podemos querer a troca, né? Se eu estou te amando, você deve me amar. Aí já não é amor. Aí já é um amor diferente, não é aquele amor verdadeiro. Ok? Em que sentido se deve Ô, entender... Carlos, Oi? Carlos, dá licença. Para mim apareceu o anúncio que falta pouco tempo para acabar. Tá? Você estipulou prazo? Não, aqui não apareceu nada. Para mim apareceu. Apareceu para vocês também? Aqui não. O Mário também não apareceu aqui. Também não. Sabe aqui em cima? Bom, vamos continuar. Vamos, Mas não apareceu. Eu não coloquei prazo dessa vez. tá bom. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto. Não é isso? Se tem aqui os dois. Separou, já não é mais um. Então não é indivíduo. Indivíduo, ele é completo. Ele precisa nós precisamos, seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento familiar, nós precisamos das pessoas como um todo. Então, eu sou um indivíduo completo. Eu não preciso da Eliane para ser a minha outra metade, como ela também não precisa. Nós somos indivíduos completos. Ela está comigo para que nós possamos evoluir juntos, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Se nós tivermos rusgas do passado, para a gente corrigir. Mas isso tudo juntos, não é uma questão de uma metade do outro. Somos indivíduos inteiros. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade, ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Por quê? Aqui ele já está saindo. Se ele se eleva, ele vai embora. Ele está numa outra vibe, vamos dizer assim. É claro que, como se a gente usar o exemplo do Bezerra de Menezes. Bezerra não falou que não ia embora da Terra enquanto não pudesse ajudar? Ficou. É uma questão dele, pessoal, de não querer ir. Mas os espíritos vão para outras esferas para poderem crescer também. Senão, também não vão evoluir. Então, nós deixamos aqueles que um dia a gente ficou do lado, porque se ele não nos acompanha, ele vai nos atrasar, não vai? Então, nós vamos para frente. E aí nós podemos ajudá-lo com as nossas orações, com as nossas vibrações, pedindo para outros espíritos ajudarem eles, como fez a mãe de André Luiz com ele no nosso lar. Ia pedindo ajuda, ia ajudando, ia orando, para que ele pudesse se despertar e sair. E nós podemos fazer isso com aqueles que ficam. 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Ele é muito curto aqui, né? Na igualdade dos graus de elevação. Conhecimento adquirido, você pode ter uma parte, outro ter outra parte. Conhecimento, nós vamos sempre estar buscando. Agora, a questão de pensamento e sentimento, se não tiver na mesma sintonia, nós não vamos estar juntos. Então, esses dois e o nosso grau de elevação. Nós vamos estar sempre caminhando. Igualzinho? Às vezes não. Um pouquinho para lá, um pouquinho aqui, mas muito próximos um do outro. Não pode ter uma diferença. E aí a gente não caminha junto. Aí um vai ter que puxar o outro. Então, para a gente poder crescer juntos. E aí vai entrar. O que nós estamos fazendo aqui? Buscar conhecimento. Buscar conhecimento pessoal, nos estudos, seja profissional, seja buscar um conhecimento não religioso, mas que me desenvolva como pessoa. Tudo isso é importante. A gente não deve parar de estudar nunca. E parar de estudar não é a questão formal, não é o banco da faculdade, da universidade, não. Hoje nós temos um recurso sensacional que é a internet. Procure vídeos, procure livros, procure cursos que façam com que você se desenvolva.
Isso é para o seu crescimento. E isso faz com que você, então, tenha esse grau de elevação. 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro será realizado mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submeter, tiver permanecido no mesmo estado. Ou seja, nós vamos conseguir, sim. Qual é o nosso objetivo principal? É a perfeição. A gente não pode colocar isso como meta porque a gente se frustra, está longe. Então, a gente vai ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, passo a passo. E a gente vai chegar, todo mundo vai se amar. Nós falamos, e inclusive ontem no Evangelho do Lar aqui em casa, cerca de 40 bilhões de espíritos existem na Terra, entre encarnados e desencarnados. Quem disse que são 20 bilhões que vão para o mundo de regeneração? Quem disse que são 10? Nós não sabemos. Nós precisamos nos esforçar para estar. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se eu não for, eu posso ser designado para uma outro local de expiação de provas, para ajudar naquele crescimento. Nunca vai se perder. Nós vamos estar sempre trabalhando para a nossa evolução. O melhor para nós, realmente, é seguir no mundo de regeneração, porque mostra que nós estamos evoluindo. Caindo do lado para um mundo de expiação de provas, mostra que nós estamos estagnados. A última, 303A. 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. Se um não quer trabalhar, como a gente falou, pensamento, sentimento, trabalhar com o seu crescimento intelectual, se um não quer, não vai dar certo. E aí Kardec comenta assim, a teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimem o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que 2 espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se para a eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, não é para a gente entender, né, como a gente falou ali atrás, que há duas metades vão se encontrar. Nós vamos encontrar os espíritos que nos são simpáticos. E os antipáticos vão cruzar o nosso caminho para se tornar simpáticos. Ou seja, não há metade da laranja. Não há metade da laranja. Nem alma gêmea. Nem alma gêmea. Nem alma gêmea. Então, a gente pode esquecer isso, né? Pode esquecer. Vamos pegar a nossa partezinha mesmo da laranja e continuar. Sim, sim, sim. Então, se o Carlos já terminou? Terminou, Carlos? Sim. Então, gratidão por esses ensinamentos tão preciosos, né? Então, vamos serenando as nossas mentes, vamos pensando em Deus Pai, Criador de todas as moradas, vamos pensando em Jesus e seus ensinamentos, e assim vamos abrindo nossos corações e doando o que nós temos de melhor em forma de vibração. Vamos vibrar pelo bem universal, vibrar pelo planeta Terra e seus países, pela harmonia do mundo. Vamos vibrando com muito amor, principalmente aqueles países em conflito com a guerra, Palestina, Israel, Ucrânia, Rússia, e todos os países que estão em conflitos.
Vamos pedindo a Portugal, a terra da nossa irmã Conceição, para que lá Jesus coloque esperança, paz, compreensão entre os dirigentes. Da mesma forma que pedimos pelo nosso país, o Brasil, para que seus dirigentes possam comandar essa pátria com muita compreensão e muito discernimento. Vamos também vibrando com muita luz por todos os profissionais, todos, sem exceção. Aqueles profissionais da saúde, aquelas pessoas que estão hoje nos leitos de hospitais, em condições sofridas, junto com seus acompanhantes, familiares. Vamos vibrando pelos centros de saúde, pelos abrigos de crianças, pelos abrigos de idosos, orfanatos, pelas cadeias públicas, pelos presídios e por trabalhadores que lá trabalham, conduzindo os reeducandos. Vamos pedindo também a Deus que onde houver um leito de dor, que a luz de Jesus ali esteja presente. Vamos vibrando para todos que se encontram em situação de rua, que tenham um abrigo, consolo material e espiritual, vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé. Vamos vibrando pela paz entre os homens e pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vamos pedindo licença para brigar por todos os lares da terra, pelos todas as famílias e para os nossos familiares, para os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos desafetos, encarnados e desencarnados. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que nós tenhamos discernimento com nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com aqueles que ainda não nos compreendem. Vamos vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelo nosso estudo de hoje, solicitando ao nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando neste momento Jesus entrando em nosso lar, nos envolvendo com muita luz. E vamos solicitando também a equipe do irmão Bezerra de Menezes, que possa fluidificar nossas águas e colocar o necessário para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Sempre se for a vontade de Deus. Também deixamos em aberto uma vibração para a espiritualidade, utilizar aonde for necessário. E vamos despedindo ao nosso Divino Mestre, que nos fortaleça, nos ampare, para que possamos ajudar os mensageiros celestes e as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e a todos que nos ouvem. Gratidão. Liga o microfone. Desculpa, Obrigada, Com. eu é que agradeço. Vamos continuar com amor e carinho a lista dos nossos assistidos. Admir Eduardo Bento,
Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriana Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Alice Malanga, Aline Paula Silva Maluf, Alexandre de Menezes, Alexandre César Santos de Rezende, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Jusceto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Expedito dos Santos, Antônio Carlos Gize, Arthur Mazuti, Benício Nunes Casilato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Padini Raimundo, Cristiane Zaqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Edna Jimenez, Eduarda Gize Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Gazeli de Menezes, Gabriel Mazuti, Gabriela Morganti, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Junice Cassiolato Martini, Seguaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maringolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, José Carlos Gonçalves, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Eli Tuesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Imafuco, Lisiana Santos Silva, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martins Bife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Serrano, Lucimar Oliveira Sales, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Marcela Marchetti Martini Girotto, Márcio Luiz Pazuki, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Carolina Francione, Maria Camila Cruz, Maria Carolina Francione da Silva, Maria Clara Campos Pereira, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Casele de Menezes, Maria Helena Valim Pérez, Maria Júlia Mandaroli Lima, Maria Luísa Mandaroli de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Mariana Pisteli, Mariane Straza, Marlene Midon, Marlene Aparecida Ribeiro Lima, Marta Helena Abinagim, Gilesson, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michele Zapar Silva, Munice Galarte, Osvaldo Antônio Fatim Júnior, Neide Goulart, Olinda, Paulo César da Silva, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamor, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapera, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anastine,
Silvana Gonçalves Ranger, Silvia Helena Abniagin, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tadeu Benetti, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tatiana Aparecida Montini Uzeto, Tainá Andrade, Thaís Damasceno Rezende, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Vera Maria Nogueira de Lima, Alíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinagin, todas as escolas do Brasil e mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas da Casa Branca. Vibramos pelos abrigos de idosos de Casa Branca e para todos os abrigos do Brasil e do mundo. Os nossos irmãos que já não estão neste plano, estão noutros, os desencarnados. Adriana Benetti, Alain Ranger Filho, Ana Paula Brando de Lena, André Miringolo, Arival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Barba Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Célia Martins Vieira, Daniel José Rita, Dav Maclean, Denise Amaro de Lena, Diogo Gonçalves de Almeida, Elizabeth Terreiro, Énias Marcelino da Silva, Fernanda Razani, Gildarne Cristina Lima, Giovana Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, Juliene Rodrigues, Herminegildo, Osvaldo Sabaini, Leonardo Ramon Ribeiro, Lucineia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Spindola, Maria Aparecida Sequeira Cossi, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Moraes, Maria José Malafati da Silva, Maria Teresa Carvalho, Mariana Piccolo, Mateus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zaqueta, Neuza Corso, Osvaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Vítor José Pereira, Elesca Gomes de Souza, Dalbério, Zulmira Francisco. Que assim seja. E vamos agora encerrando ao estudo, as vibrações. Vamos a um agradecimento especial aos amigos, mentores do Grupo Francisco de Assis, que nos acompanharam durante todo este ano, que sempre estiveram conosco, que sempre levaram as nossas vibrações para o universo, que nós só temos a agradecer a esses irmãos espirituais que estão conosco em todas as reuniões, sejam de estudo, sejam de vibrações. E como esta é a última reunião do ano, vamos agradecer a todos.
Vamos agradecer a todos os amigos espirituais, vamos agradecer aqueles que nos acompanham pela internet e nos comprometermos para que no próximo ano a gente continue reunido no estudo e nas vibrações. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos de beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa imagem. Que assim seja e que nós possamos, em 2024, estarmos juntos, unidos novamente, e um final de ano ainda maravilhoso para todos nós, abençoado por Deus. Que assim seja. Gostaria de deixar aqui, eu gostaria de deixar aqui um abraço para o Chico, para a Fernanda, para o Pedro, Marcelo, né? E para todos os familiares. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a Deus. Muito bom. Bom ano para todos. Feliz ano novo. Dona Clara, feliz ano novo, Dona Clara. Aí, Feliz ano novo. Estão falando feliz ano novo. respeitar. Também. Um beijo, Conceição. Gratidão, Célia. Gratidão, Carlos, Eliane. Bem apertado. Sim. Gratidão, viu? Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Muito bom. Gratidão. Tchau.